Olá galera, bem-vindos a mais uma videoaula, que é a nossa 43ª videoaula referente à matemática do primeiro ano do ensino médio, e aqui eu vou estar introduzindo os logaritmos, tá certo? Essencialmente, a grosso modo, os logaritmos surgiram da necessidade de simplificar contas. Embora seja por muitos um assunto considerado difícil, mas o logaritmo ele tem, matematicamente falando, ele simplifica contas. De que forma isso é feito? Por exemplo, ele transforma potências, que são coisas que crescem rapidamente, em produtos, que crescem mais lentamente. Ele transforma multiplicações em somas, que é mais fácil somar dois números do que multiplicar dois números. E ele transforma divisões em subtrações, que é mais fácil subtrair dois números do que dividi-los. Então, no mundo dos logaritmos, a gente consegue fazer essas contas. Então, a gente vai ter que, por exemplo, multiplicar dois números aqui no mundo real. Então, a gente vai trazer eles para o mundo dos logaritmos e lá a gente vai efetuar uma soma. Claro que eu vou precisar de uma tabelinha mental, talvez isso que deixe muitos alunos acreditando que logaritmo seja um assunto difícil. O fato da gente precisar dessa tabela. Pô, mas você vai ter a tabela, ninguém vai obrigar que você saiba o valor de um logaritmo lá de cabeça. Você vai perceber isso nos próprios exercícios também. As calculadoras nossas são equipadas também, as científicas, com o cálculo dos logaritmos. Então, não é uma coisa muito difícil de se fazer. Então, qual a definição dos logaritmos? Vamos começar aqui. Sejam A e B números reais positivos com B diferente de 1. Chama-se logaritmo temudo, de A na base P, o expoente x tal que B elevado a x, D este A. Em símbolos a gente tem assim, log de A na base B igual a x, se e somente se B elevado a x igual a A. Então isso é equivalência. Note que o engraçado de logaritmo aqui, você vê que não é tão difícil assim, que ela é exponencial. A diferença crucial é porque assim, no log a gente tem esse tipo de coisa, 3 elevado a x igual a 2, ou seja, não há como eu transformar o 3 ou o 2 numa mesma base, de modo a facilitar isso como é exponencial. Mas para isso eu vou ter o quê? Uma tabela que vai resolver esse problema. Então eu não preciso me preocupar com essas contas que não sejam mais tão intuitivas. Eu pego lá minha tabelinha, lá no exercício ele vai dar esse valor já tabelado, você não tem obrigação nenhuma de saber onde um logaritmo. O valor de um logaritmo é muito difícil você saber de cabeça, mas assim, ou você pode usar uma calculadora e calcular isso aí facilmente, tá certo? O que a gente tem? Aqui recebe alguns nomes especiais, o B, ele recebe o nome de base do logaritmo. O A, ele recebe o nome de logaritmando, quem sofre a ação do logaritmo, O X é o próprio log de A na base B. Logaritmo de A na base B. Tá certo? Então vamos dar um exemplozinho para a gente entender bem. O exemplo eu vou pegar mais leve, porque a gente ainda não tem à nossa disposição as tabelas. Mas vamos pegar aqui, O que seria log de 16 na base 2? O que é pegar leve? Eu vou dar um exercício que é praticamente um exercício lá da exponencial. Certo? A gente usar a definição. O que isso aqui significa? O que é o log de 16 na base 2? É um certo valor x, certo? Tal que 2 elevado a x dá 16, ou seja, isso aqui é equivalente a transformar nessa linguagem aqui, 2 elevado a x igual a 16. Aí aqui basicamente virou exponencial, porque eu fatoro os dois lados, 2 elevado a x, quer dizer, esse lado aqui já está fatorado, beleza, aqui fica 2 a quarta, ou seja, o x meu vale 4. Então, de fato, o valor que eu elevo 2 a este valor e dá 16 é o 4. Vamos pegar outro exemplo. O que é o log de
raiz cúbica de, vamos pegar aqui, 32 na base 16. Quanto vale isso? Olha só, ainda é um exercício simples, é como eu falei, nessa primeira videoaula eu vou tentar estar relacionando muito o logaritmo exponencial. Então, assim, a base B e o A, eles vão ser reduzidos ao mesmo fator. No caso aqui, base 2, aqui também provavelmente base 2, você podia mudar os números, né? Mas aqui tá a mesma ideia. Note que esse problema aqui, nesse contexto de usar números simplificáveis, quer dizer, números que têm fator comum, por exemplo, 16 e 32 tem o 2 como fator comum, tem o 4 como fator comum, é só para a gente pegar essa primeira propriedade. Depois a gente vai começar a trabalhar com números mais complicados, então, só que a gente agora pisa o pé no freio. Então a gente chama esse cara de x, para resolver, e aí a gente faz aqui o seguinte, ó, 16 elevado a x igual a esse cara, raiz cúbica de 32. Então, 16 elevado a x igual a raiz cúbica de 32. Então, a gente tem aqui o seguinte, ó, fatorando esse lado aqui, eu tenho assim, ó, 16 dá 2 à quarta elevado a x. Vou fazer aqui na frente, né, porque pode não sobrar espaço. 32 dá 2 à quinta. É só você fatorar aí, eu não vou, já passando por exponencial, não vou perder muito tempo. Então aqui fica 2 elevado a 4x igual a 2 elevado a 5 terços. Na exponencial a gente sabe que mesmo a base a gente pode cancelar. Essa é a diferença, né? E aqui a gente ainda está trabalhando com bases simples. 4 elevado a x igual a 5 terços. Esse 4 passa dividindo, então x dá o quê? 5 sobre 12. Então esse é o valor do logaritmo de 16, ou de raiz cúbica de 32 na base 16. Tá certo? Existe um logaritmo muito importante, gente, que é o seguinte, que é o log de base 10. Quando o logaritmo ele é de base 10, vamos colocar aqui, desse lado, vamos deixar a definição aqui anotada, você copia aí, viu? Volta o vídeo aí se eu apaguei. O logaritmo de base 10... ele costuma não precisar vir indicado. Então, se você tiver assim, log de A, isso aqui é equivalente ao log de A na base 10. Então, a base 10 é uma base que pode ser omitida no seu estudo. Tá certo? Então, é o que a gente tem a dizer. Então, por exemplo, se eu pedir para você a calcular isso aqui, exemplo, log de 1 sobre 1000, o que seria isso? Como a base não foi informada, né? Coloca ele mais aqui em cima, gente, para não confundir. 1 sobre 1000. Como a base aqui, se você olhar, não foi informada, ela deve ser uma base 10. Então, isso aqui, na verdade, isso aqui é a mesma coisa que dizer que o log de 1 sobre 1000 é o log de 1 sobre 1000 na base 10. Aí, agora, a gente resolve. A gente chama isso aqui de x, certo? Então, isso aqui é equivalente a dizer que 10 elevado a x é 1 sobre 1000. A gente fatorando aqui o 1000, vai dar 10 elevado a x igual a 1 sobre 10 ao cubo. Aí tem uma propriedadezinha de log que a gente pode passar esse 10 para cima, fica 10 a menos 3. Então 10 elevado a x igual a 10 a menos 3. Cortando as bases, x dá menos 3. Então, de fato, elevando 10 a menos 3, você vai ter esse valor aqui. A propriedade está aqui. Essa equivalência aqui. Tá certo? Aí no logaritmo a gente tem algumas propriedadezinhas que vão nos ajudar. Um primeiro grupo de propriedades. Depois eu vou fazer uma videoaula sobre um segundo grupo, que é o grupo importante, né? Mesmo que a gente acaba usando muito mesmo. Então, essas propriedades, eu vou listar elas aqui, são as seguintes. São propriedades bem fáceis, vou tentar demonstrar todas elas. É importante, como eu sempre venho dizendo, não aprender, não decorar coisas, tentar entender de onde vem o porquê das coisas, porque senão você vai ficar um conhecimento muito raso. Tá?
propriedades. Quais são elas? A primeira delas é que o log de b na base b vale 1. De fato, chama de x. Ó. Imagina que eu não sei que vale 1. Chama de x. Há uma equivalência que diz que b elevado a x igual a b. Então, aqui, acima no expoente é o quê? Quando não tem nada, é porque o x vale 1. Certo? Então, o log de um cara na mesma base vale 1. Segunda propriedade, o log de 1 numa base qualquer, isso vale 0. Vamos tentar fazer, vamos lá. Ó. Então, log de b de 1 na base b, eu chamo isso de x. Mas isso é equivalente a dizer que b elevado a x é 1. A gente sabe que 1 tem o poder de se transformar em qualquer número elevado a 0. Ou seja, b elevado a x igual a b elevado a 0. Daqui a gente tira que x vale 0. Tá certo? Agora já começa a vir uma propriedade um pouco mais interessante, que é essa aqui, ó. Log de a elevado a y na base b, isso aqui vai dar y. Ou seja, o log de uma potência, a na base b. Ou seja, se eu tiver que calcular o log de uma potência, basta eu pegar este expoente da potência e multiplicar pelo log da base da potência na base b. Tá certo? Então, vamos tentar demonstrar isso aí. Ó. A gente chama, inicialmente a gente faz assim, ó, a gente chama log de a na base b, a gente chama de x. Isso é equivalente a dizer que a é b elevado a x, né? b elevado a x é a. Mas olhe bem, eu poderia elevar todos os dois membros a y. Vou usar esse chapéu. Quer dizer, elevando tudo a y, né? O que eu tenho aqui, ó? Certo? Eu vou ter b elevado a xy igual a elevado a y. Mas volta aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Se eu aplicasse o log nos dois membros, o que eu teria? Quer dizer, voltasse o log, né? Porque, ó, observe que esse a aqui, na definição, se você olhar bem, ó, log de a na base b igual a x, então b elevado a x é a, né? b elevado a x é a. Eu vou enxergar um pouco diferente, eu vou enxergar assim, ó. A igual a b elevado a x. Dá no mesmo. Então esse a aqui, esse b poderia descer de novo para a base do log. E é exatamente isso que eu vou fazer, ó. Eu vou descer o b para essa base aqui, ó, do log. Então isso aqui é equivalente a dizer que xy é o log de a elevado a y na base b. Tá certo? Opa, mas quem é x? É isso aqui, ó. Então, log de a na base b é o x vezes o y, né? Ficou aqui invertido o lado, mas a gente conserta isso. É igual ao log de a elevado a y na base b. Então, consertando aqui, trazendo para os devidos lados, eu tenho o seguinte, que esse cara, que é o log de a elevado a y na base b, ele é igual a quem? Y vezes o log de a na base b, que é a nossa propriedade. Isso quer dizer o seguinte, ó, gente, eu vou dar um exemplo dessa aqui. Essas duas aqui eu não dei exemplo porque são bem simples, né? Basta você ver o número se repetir aqui, você sabe que vai dar 1. Basta você ver um 1 aqui, uma base qualquer aqui, você sabe que vai dar 0. Isso aqui eu vou dar um exemplo. Ó. Imagine que eu queira calcular o log de 16 na base 2. A gente já viu que ele vale 4, né? Mas eu poderia calcular assim, ó. Isso é uma maneira de fazer. A outra maneira seria essa. Log de 16 na base 2 é a mesma coisa que o log de 2 a quarta na base 2. Mas o que a nossa propriedade diz? Diz que esse 4 pode descer. Ó. O y ele desceu multiplicando o log de 2 na base 2. Mas o log de 2 na base 2 vale 1. Então 4 vezes 1, 4. Deu o mesmo resultado. Ou seja, eu posso optar por usar a propriedade ou não. Tá certo? Em alguns casos não tem jeito, a gente vai ser obrigado a utilizar essa propriedade. Então é bom, sempre que possível, você saber
essas propriedades. Uma outra propriedade, seria uma quarta propriedade, é a seguinte. Ela decorre imediatamente dessa terceira, que é o seguinte. Log de B, ou seja, log da base B elevado a x na própria base B, isso aqui vale o próprio x. Ah, professor, como é que faz isso aí? Como é que você mostra? É bem simples. Usando a propriedade 3, a gente sabe que o log de B elevado a x na base B, esse x ele pode descer. Mas o log de B na base B é quanto? 1. Então, daí, se eu tiver algo do tipo, por exemplo, log de 30 elevado a 50 na base 30. Poxa, já pensou, velho, você calcular 30 elevado a 50? Ou até fazer a conta mesmo, né? Talvez aqui fique fácil porque está na mesma base, né? Você chama de x e tal. Mas isso aqui você pode jogar os 50 multiplicando log de 30 na base 30, que vai dar o próprio 50 vezes 1, 50. Ou seja, sempre que você tiver a mesma base na potência e no log, você basta considerar apenas o expoente dessa potência. E uma outra propriedade também que a gente tem bem interessante, então assim, eu usei para demonstrar a quarta, essa aqui. Eu poderia fazer o mesmo raciocínio dessa aqui, ó, gente, chamando e tal, mas você vê que já foi um pouco mais complicado, né? Se eu fosse resolver de novo, eu tenho que fazer esses mesmos passos, mas como eu já tenho essa propriedade aqui, eu posso usá-la. Afinal, esse A aqui, ele pode ser qualquer coisa positiva, inclusive o B. A gente sabe que a restrição única aqui é o quê? O A e o B tem que ser positivos e o B tem que ser diferente de 1, mas se o B já está aqui, ele já é diferente de 1, então não tem problema. Uma outra propriedadezinha que a gente tem, antes da gente ir para as videoaulas de exercício, né, exercitar um pouquinho essas propriedades, são muitas, né, você só vai aprender aplicando-as. Que é essa aqui, ó, é o B elevado a log de A na base B, isso aqui dá o A. Ou seja, é como se eu pudesse cortar, né? Essencialmente, como é que eu faria para demonstrar essa propriedade? Ó, eu sei que log de A na base B é x. Então eu sei que isso aqui é equivalente a dizer que B elevado a x é A. Então o que acontece aqui agora? Mas olhe bem, quem é o x? Log de A na base B. Então você substituindo B por log de A na base B. Ou seja, porque se B elevado a x é A e x é log de A na base B, acabou. A propriedade está demonstrada com uma linha. Talvez a anterior até compliquei muito a demonstração dela. Talvez ela seja bem menor, mas tudo bem. Está valendo a propriedade ainda. Como é que você resolve esse tipo de coisa? Imagine que você tem assim, um exemplo. Log de... 3 elevado a log de 2 na base 3. Se você for perceber bem, log de 2 na base 3 deve dar um número quebrado. Certo? Então, não sei, deve ser uma conta bem difícil de você fazer. Se você não tiver uma tabela em mãos, acabou. Se você tiver uma tabela, até você tentaria fazer, mas, pô, seria 3 elevado a esse valor. E você não tem tabela para 3 elevado a um valor quebrado. Aí você pode pensar, poxa, ó, 3 aqui e a base do log e da potência está sendo a mesma. Então, eu posso cancelar os dois e isso aqui dá 2. Então, é assim que você usa essa propriedadezinha, tá certo? Agora a gente já pode ir para as videoaulas de exercício. Qualquer dúvida, volta aqui. Lá nos exercícios, sempre vou estar anotando as propriedades, tá certo? Se você não quiser voltar nessa videoaula muitas vezes, lá eu sempre vou estar indicando qual propriedade foi utilizada, tá certo? Para resolver o exercício. Mas é muito importante que você anote cada uma delas. Tenta entender o porquê das demonstrações, porque eu acho que é o que tem de mais valioso aqui. Usar as propriedades, claro, você vai acabar aprendendo por repetição. Tá certo? De exercício. Então é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima.